Como conceito, o Kugoma começou por ter como objetivos principais divulgar o cinema nos bairros, ao ar livre, para uma parte da população que não tem o acesso às salas. Obviamente já sabemos que as salas são poucas, né? Mas mesmo a essas poucas, nem toda a gente tem acesso, seja por uma questão de distância, seja por uma questão de preços. Então o objetivo essencial do Kugoma, e é isso que eu diria que é o Kugoma, é levar o cinema aos bairros de Maputo, neste caso, porque ainda não conseguimos sair de Maputo, levar o cinema às pessoas que não têm acesso a ele. Essa é a base. Entretanto, foram-se desenvolvendo vários apêndices do Kugoma, que são as oficinas, que é a secção de arquivos, mas o conceito de base é esse, é levar o cinema até às pessoas que têm menos acesso a ele. Podemos concluir que há pessoas que vão percebendo que o trabalho tem interesse e que ele tem um objetivo e que se vão associando ao Kugoma. Outras oficinas também de animação dadas pelo Fernando Galrito, que é o diretor da Monstra, o Festival de Animação de Lisboa. Depois temos o outro bloco de oficinas, que são todas elas relacionadas com os arquivos. Nós, o ano passado, abrimos uma secção de arquivos audiovisuais e este ano estamos a tentar fazer o primeiro seminário de oficinas de arquivos audiovisuais, que engloba algumas mesas redondas, são conversas informais com pessoas que fazem cinema há várias décadas, cuja vida e cuja obra nos interessa conhecer, e algumas oficinas bem práticas sobre como conservar e preservar esses filmes, qual o objetivo essencial de preservar os filmes, que é mostrá-los, e como é que se faz, neste caso, o restauro digital de imagem e som. Então, há uma oficina de restauro mesmo digital de imagem e som. A questão do cineconcerto é uma outra questão, que não deixa de estar relacionada com os arquivos. O cineconcerto é um conceito de criação de uma banda sonora improvisada ou não, mas em direto, digamos, nós estamos a exibir um filme mudo e ao mesmo tempo há uma série de músicos que estão a improvisar uma banda sonora. É isso que vai acontecer, é uma colaboração com o Centro Cultural Franco-Moçambicano, vai acontecer lá uma oficina breve também e uma apresentação provavelmente dos resultados dessa oficina. A expectativa é que haja muitos jovens, e não só jovens, interessados em comparecer nas oficinas e nas mesas redondas. Todas elas são gratuitas, todas elas são abertas, apenas uma delas, bom, a de jornalismo não, ela é dirigida aos estudantes da ECA, e apenas uma das oficinas de arquivos tem um número de participantes limitado, porque tem implicações de hardware e software, é de restauro. Todas as outras são abertas ao número de participantes que quiser estar presente, e a nossa expectativa é que haja uma aderência boa às oficinas. Os bairros este ano serão Mafalala, Aeroporto e Xamanculo. Temos também sessões no Instituto Nacional de Audiovisual e Cinema e no Centro Cultural Franco-Moçambicano, aqui com a particularidade de haver sessões aos sábados de manhã para crianças. Então o essencial é procurar conhecer o programa, estar atento à informação e estar presente nas sessões. É um convite. Na verdade, nós estávamos a trabalhar na Semana de Cinema Africano quando o Mickey Fonseca, um produtor da Malha Filmes, nos abordou e disse temos um filme de animação moçambicano acabado de terminar e seria interessante estreá-lo agora. E na altura aquele filme não entrava muito no conceito da Semana de Cinema Africano, que é de filmes de longa-metragem e que tinham também uma curadora. Então a solução foi, e óbvia porque os Pestinhas têm 12 minutos, era incluir os Pestinhas na programação do Kugoma. Rapidamente se passou de incluir para fazer a abertura do Kugoma com esse filme. Este ano, para fugir um pouco a essa monotonia, convidámos duas curadoras. Então temos realmente a Marguerite, que está a fazer a curadoria dos filmes de animação internacional. Ela está em Moçambique e colaborou connosco agora há pouco tempo com algumas sessões durante a Semana de Cinema Europeu e vai apresentar esses filmes de animação internacional às sessões de sábado de manhã no Franco-Moçambicano.
Para além de estimular o imaginário com a exibição de magníficos filmes de curta-metragem, o Kugoma também incita os saberes com suas oficinas de formação nos meios audiovisuais. A IREX tem como objetivo melhorar as capacidades dos jornalistas e dos meios de comunicação em Moçambique. O jornalismo cultural é uma parte disso, e uma parte fundamental, mas que não está bem valorizada e desenvolvida. Há poucos jornalistas culturais, não existe a especialização em jornalismo cultural na ECA ou na Escola de Jornalismo. As redações às vezes não têm uma pessoa que está especializada nisso, nem dão um espaço regular. Então é importante começar a formar jornalistas com essa especialização, e isso implica conhecer a linguagem, mas mais que nada esperamos que o bichinho do jornalismo cultural lhes pique e continuem neste caminho. Este ano, voltada à televisão, o Kugoma realizou a oficina de jornalismo cultural para a TV, dirigida aos estudantes de jornalismo da ECA. Os formandos tiveram a oportunidade de interagir e acompanhar de perto as atividades e processos de uma emissora de televisão e aprender na prática todos os métodos, desde a concepção escrita, narração, produção e realização de um programa de TV. Como fruto deste trabalho, foi desenvolvido pelos alunos o programa diário Kugoma, programa voltado à divulgação das atividades do 4º Fórum de Cinema de Curta-Metragem. A nossa próxima sugestão cinematográfica trata-se de um filme intitulado Dawa, da autoria de Mark Kai. O bichinho do jornalismo cultural começa a morder a todos aqueles que participam, e que eles começam a interessar-se, a ver o potencial, a ver o interesse e a ver que há um futuro profissional nisso. Por outra parte, como a IREX tem parceria com meios de comunicação, nós também tentamos criar com os editores um espaço para eles verem a importância de assignar recursos, tempo, espaço, tempo de antena, espaço de página, para um jornalismo que possa refletir a grande riqueza e variedade da produção cultural em Moçambique. Moçambique tem uma riqueza de produção em fotografia, cinema, teatro, pintura, dança, mas muitas vezes os jornalistas não têm as ferramentas para poder veicular, difundir e analisar esta produção. Isso que nós queremos fazer, o interface entre todos, os produtores da cultura e os que difundem a cultura através dos mídias. Este ano o conceito está dirigido ao texto em si, portanto, como elaborar um texto, como redigir, como rever e como editar, porque são funções primordiais naquilo que depois é transmitido. Portanto, a elaboração do discurso e da narrativa, a construção da narrativa para aquilo que depois é transmitido é fundamental, embora seja em todos os meios, mas no caso televisivo, que depois tem uma grande implicação em termos da edição, quando se tenta conjugar ou quando se conjuga a imagem com o texto, é fundamental, e portanto foi com esse foco que este ano elaboramos esta nova oficina. Bem, eu acho que é de tamanha importância este tipo de sessões levado a cabo por Kugoma, de antemão porque traz certa bagagem de aprendizagem, principalmente para os jovens que querem ganhar para esta área, que é a área ligada ao jornalismo, e já nesta oficina de Kugoma nós aprendemos, portanto, certas práticas ligadas ao jornalismo cultural, como fazer entrevistas, escrever bem, redigir bem, portanto é um todo leque que dá para aprender, é muito interessante para os jovens. O resultado desta criação é conferido aqui nas telas da TIM durante o período de exibição do Kugoma. Fiquem ligados e não percam as notícias do Diário Kugoma. Falta pouco para arrancar a 4ª edição do Kugoma. A equipa já está cuidando dos preparativos para este grande evento. Tudo nos mínimos detalhes. Sempre autêntico em suas mostras, o Kugoma procura proporcionar ao seu público filmes inéditos nas salas de cinema convencionais, diferencial este que o distingue dos demais festivais de cinema existentes no país. Celebrando seus 4 anos, o Kugoma trilha um caminho de sucesso e reconhecimento junto ao público. Entretanto, não é só de filmes que sobrevivem os festivais. Para esta edição, o Kugoma trará ao público oficinas segmentadas das mais diversas áreas voltadas ao audiovisual,
Um prato cheio para os interessados e apreciadores da sétima arte. Para além das oficinas, esta edição também reunirá grandes nomes do cinema nacional, não somente cineastas, mas fazedores de cinema. Uma oportunidade única de ouvir de perto as experiências e o conhecimento dos precursores do cinema nacional. Porque para além de permitir mais um espaço de ação e de atividade dos nossos estudantes, especialmente os estudantes do curso de artes visuais, em que eles têm que estar preparados para um estágio de formação em diferentes atividades culturais, não só das artes, mas também da cultura de Moçambique, lidar com públicos, lidar com situações diversas que nos fogem do domínio das salas de aula, e também porque temos mais o Kugoma nos possibilita mais um espaço vivo de atividade e de interação dentro da nossa instituição. Fiquem atentos aos locais e à programação desta 4ª edição do Kugoma. Acompanhe as próximas exibições aqui nas telas da TIM sobre o Kugoma. É verdade, e para este ano o Kugoma inovou bastante e traz às suas telas grandes obras internacionais, entre elas as premiadas obras Punzi e Assad. Punzi em Swahili significa respirar. Sempre diversificado na escolha de seus filmes, o Kugoma traz uma coleção incrível de filmes curta-metragem. Na mostra Mais África, o destaque são os filmes Punzi e Assad. O filme Punzi de Wanuri Kahiu, do Quênia, confronta-nos com um futuro assolado pela escassez da água. O filme se passa 35 anos após a Terceira Guerra Mundial, onde o principal elo é a luta de Asha, uma curadora de um museu virtual da história natural, para salvar a última semente da Terra. Punzi é um filme emocionante e o Kugoma terá o prazer em receber seu realizador diretamente do Quênia. O filme será exibido nas telas do Kugoma no dia 5 de julho, às 18h30, no Centro Cultural Franco-Moçambicano. Assad é um filme sul-africano-americano de curta-metragem dirigido por Brian Buckley, nomeado em 2012 com o Oscar de melhor curta-metragem. O elenco é composto por somalis refugiados que vivem na África do Sul, nenhum dos quais tinha qualquer experiência de atuação antes da produção. Assad é o nome de um menino pescador que se vê dividido entre o trabalho honesto e a vida fácil da pirataria. Com ação do início ao fim, o filme é uma das grandes produções escolhidas para compor a sublime seleção da mostra Mais África. A exibição ocorre no dia 4 de julho, às 18h30, no Centro Cultural Franco-Moçambicano. Para nós, a Kugoma é uma plataforma muito importante para todos os fazedores de filme e, em particular, novos talentos na área de filme e produtores. Nós já vimos que nas primeiras edições de Kugoma houve muitos jovens que aproveitaram dessa plataforma para mostrar aquilo que fizeram, ter um feedback do público e também para experimentar. Mais um fruto dessa cooperação com Kugoma
era a repetição dos filmes de animação para crianças no âmbito do ciclo de filme europeu, no franco-moçambicano. Para o ICMA era também mais um projeto diferente para crianças, porque vimos mais de 100 crianças e estimular também mais pensamentos, como foi feito esse filme, e estimular a criatividade e pensamento. Este foi o Diário Kugoma de hoje. Esperamos que tenham gostado. Boa tarde. Está no ar mais uma edição do seu Diário Kugoma, programa que traz toda a informação sobre o Fórum de Cinema de Curta-Metragem que tem lugar na cidade de Maputo. É isso, Leonel. E vão decorrer várias oficinas na programação, não é? É verdade. E uma dessas atividades é a oficina sobre os arquivos audiovisuais. Veja a matéria, já de seguida. A quarta edição do Fórum de Cinema de Curta-Metragem inovou e destacou-se pelas atividades paralelas abertas ao público. Dentre elas, as oficinas workshops voltadas a diferentes segmentos do audiovisual, com profissionais nacionais e internacionais. O workshop com o realizador moçambicano Nildo Essa explicou as técnicas de animação 3D que utilizou para compor seu filme Os Pestinhas. As oficinas de jornalismo cultural voltadas aos alunos da ECA tiveram a oportunidade de aprender todo o processo de produção a um programa de televisão. Com uma exposição e workshop, a pesquisadora Catarina Simão voltou à memória do cinema nacional, trabalhando a relação dos arquivos com a formação da memória. Promovendo um espaço aberto para a troca de conhecimento, o Kugoma organizou 3 mesas redondas com grandes realizadores nacionais e aspirantes do cinema. Fernando Garito, diretor do Festival de Animação de Lisboa, desenvolveu oficinas de animação com crianças que apresentaram 2 filmes criados por eles. É muito legal isso, ver gente trocando ideias, debatendo sobre cinema. E para você, caro telespectador, se estiver interessado, é só consultar os programas do Kugoma distribuídos em várias partes da cidade de Maputo ou através do site www.kugoma.blogspot.com ou ainda através do facebook.com/Kugoma. É isso aí, Leonel. E lembrando que todas as mostras de cinema serão gratuitas. De Borla não paga nada. As mostras serão mahala. O Cuxa Canema foi um jornal de atualidade que inaugurou o INC logo após a independência. Para já, confiram algumas imagens desse que foi um marco importante para o cinema moçambicano. O Cuxa Canema, jornal semanal que inaugurou o Instituto Nacional de Cinema após a independência, é sobejamente conhecido e referenciado a nível popular e acadêmico. Apesar de as gerações atuais já não terem uma noção muito clara de seus conteúdos e forma. Digitalizados na Alemanha através de um projeto de cooperação cultural, estes primeiros 12 episódios garantem a acessibilidade do público aos materiais de arquivo, etapa fundamental e final do processo de conservação, que podem ser conferidos pelo público nos dias 29 de junho, 2 de julho e 3 de julho, no INAC, sempre às 18h30. Muito valiosas essas imagens que acabamos de ver. Afinal, elas contam a história do nosso belo país. Estes e mais registros serão exibidos aqui no Kugoma. O cinema e todas as atividades culturais cheguem às crianças, não é? Porque eu acho que a formação cultural e artística das crianças é muitíssimo importante e, mais uma vez, faz parte também das nossas missões. Então, é com muito prazer que vamos ajudar, apoiar o Kugoma a continuar a levar a cultura até as crianças. Muito boa tarde, caros telespectadores. Está a começar o Diário Kugoma. Notícias, reportagens ligadas ao 4º Fórum de Cinema de Curta-Metragem.
Na edição de hoje, o foco será para o mundo de animação. E a animação está destacada neste Kuguma. Fernando Gaurito, diretor do Festival de Animação de Lisboa, veio a Maputo representar as exibições da mostra do programa, composta por animações especiais. Também realizou uma oficina com as crianças do bairro do aeroporto. Como resultado, serão exibidos 2 curtas de animação, realizadas pelas próprias crianças, que serão exibidos nas telas do Kuguma. Interessante as imagens, não é, Catarina? Claro, Abu, estes filmes são exibidos também para o público infanto-juvenil. E não deixe de conferir para o destaque de hoje o filme intitulado A Capulana. Um filme espanhol com personagens africanas e histórias africanas do realizador Adan Aliaga. A Capulana é uma curta do realizador espanhol Adan Aliaga, rodada na Catembe, e que conta com a participação do músico moçambicano Chico Antônio, conhecido pela sua guitarra e voz, mas que já conta com várias participações como ator em filmes nacionais como a ficção O Grande Bazar, de Licínio Azevedo. Em A Capulana, ele desempenha o papel de um músico invisual que estabelece uma relação terna e especial com uma menina deficiente auditiva. A comunicação vai muito além das deficiências de cada um deles. Em destaque, no Centro Cultural Franco-Moçambicano, dia 5 de julho, pelas 18h30, dia em que o músico se apresenta ao vivo no mesmo local. Um filme tocante. But first of all, children are living in the same world as adults do, and they are also exposed to all kind of media, and they are curious also to consume films or other media. And so it's a very important program, because why should children not be treated as adults, since they are also spectators and cinema goers? Os filmes exibidos no Kugoma são de cineastas de vários países e hoje foram exibidos filmes de Brasil, vindos do Festival de Cinema na Floresta, que é o maior produtor de filmes no estado de Mato Grosso. Os filmes exibidos foram Consequências e Vestígios do Tempo. Estas exibições contaram com a presença do representante do Festival de Cinema na Floresta, Eleonore Júnior. Os últimos dias do Kuguma reuniram figuras importantes da sétima arte. Promovendo este ano um novo intercâmbio com o Brasil, o Kuguma trouxe a Maputo o Festival na Floresta. No município de Alta Floresta, no estado de Mato Grosso, e ele surgiu exatamente com o anseio de que as pessoas residentes na cidade também pudessem acompanhar um pouco da produção nacional e também internacional do cinema. Uma vez que Alta Floresta hoje é um município que tem 60 mil habitantes e até hoje não tem uma sala de cinema. Na verdade, no tempo do garimpo, que é uma ex-região garimpeira, ela chegou a ter 6 salas de cinema, mas como em todo o Brasil, houve uma redução muito grande do número de salas de cinema, e Alta Floresta não foi diferente, então há alguns anos já não tem mais salas. E para que as pessoas pudessem acompanhar minimamente o que é produzido no país e além do que? Aquilo que é produzido, o não comercial. Porque as TVs brasileiras, assim como as TVs de todo mundo, geralmente costumam mostrar filmes que são as grandes produções, né, internacionais de cinema. E os festivais que acontecem pelo interior do país, acho que cumprem esse papel de também fazer com que filmes produzidos no interior do país cheguem à grande população. Como é que surgiu a possibilidade de estar no Kugoma?
Bem, o Kugoma foi uma surpresa muito grande. O ano passado eu conheci a Hilda, que é uma das organizadoras do Kugoma, no Festival de Santos. E lá, como acontece em todos os festivais, o grande barato dos festivais é o que acontece nos seus bastidores. E entre conversa entre a gente, cogitou-se a possibilidade de estarmos aqui esse ano. E a partir de então, de setembro de 2012 até o final do ano, início desse ano de 2013, essa ideia amadureceu e hoje fez com que então o Festival de Cinema na Floresta esteja aqui presente durante o Kugoma. E o mais bacana de tudo, não só a presença minha aqui representando o Festival de Cinema na Floresta, mas também o estabelecimento de uma parceria entre festivais. A partir desse ano, então, todos os anos, uma mostra de filmes que são exibidos durante o Festival de Cinema na Floresta vão começar a ser exibidos todos os anos aqui no Kugoma e vice-versa. Então, uma parte da programação do Kugoma também começa a fazer parte integrante do Festival de Cinema na Floresta. Fale-nos um pouco sobre os filmes exibidos. Bem, então os filmes exibidos aqui nessa primeira mostra nossa é o seguinte, é o Consequências, que ele é resultante de uma primeira oficina de cinema realizado durante o nosso primeiro Festival de Cinema no ano de 2007. Uma das práticas do Festival de Cinema na Floresta, uma vez que lá na cidade não tem um curso superior de cinema, é realizar oficinas de capacitação. Então, o filme Consequências é resultante dessa primeira oficina realizada lá. O segundo filme exibido aqui durante o Kugoma é o Vestígios do Tempo, que é o mesmo diretor que elaborou o argumento, o roteiro e direção dessa primeira experiência. Então, depois de ter instigado isso, fez com que ele fosse atrás de novos conhecimentos, estudar mais sobre cinema, e a gente consegue ver uma coisa já mais bem elaborada, que é o filme Vestígios do Tempo, de Ronaldo Adriano. Qual é a sua impressão de Moçambique? Bem, nossa, não tenha dúvida que eu vou sair daqui de Moçambique. Olha, só o meu sorriso já responde essa pergunta, porque saio com muita satisfação do que encontrei aqui. Assim, primeiramente pela alegria do povo moçambicano, que eu acho que se assemelha muito com o povo brasileiro. E não tenha dúvida que a cultura moçambicana é tão rica que fascina a todos. Então eu saio com uma boa impressão e tenho certeza que o Kugoma também ele surge e começa a se firmar como um importante canal de mostragem do audiovisual aqui de Moçambique. Então, eu não tenho dúvidas que ele vai crescer cada vez mais e esse estabelecimento de parceria com outros festivais mundo afora só tem a enriquecer também.